Paz, irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus, nós estamos com essa oportunidade, temos essa oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus, até mesmo pelo canal, pela mensagem, pelo vídeo. Eu acredito que Deus ele pode fazer essas coisas. Eu confesso para os irmãos que eu quase desisti desse negócio de gravar vídeo aí, mas eu acredito que há um propósito, né? Quando nós fazemos algo com um propósito de não nos engrandecermos, mas o nome do Senhor é ser grande, aí sim eu acredito que Deus faz grandes coisas. Eu vou ler aqui no livro de Atos, Deus colocou esse livro no meu coração, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo. Era a hora da oração, a nona, e era trazido um varão desde o ventre da sua mãe, era coxo, e qual todos os dias põe à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos qual os entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Interessante, irmão, que quando nós lemos essa palavra, a primeira coisa que nós vemos é a atitude de Pedro e João subir a hora nona. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que e cumpriram-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentada, e foram vistos por línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Nós vemos que o Espírito Santo se fez presente ali no dia de Pentecostes. Era uma festa dos judeus, onde os judeus se reuniam para comemorar a colheita, né? E o mais interessante é que esse avivamento que aconteceu no Pentecoste, quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor, foram batizadas naquele lugar e aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador. Pedro ali como líder, né, juntamente com João e os outros apóstolos, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado em seu coração. Interessante esse texto. Mas a Bíblia diz que no capítulo 3 vai aparecer um homem na Porta Formosa. A Porta Formosa era uma porta chamativa, era um ponto estratégico onde aquele homem ficava ali, desde o ventre de sua mãe. A Bíblia diz que ele nasceu coxo, ele nasceu aleijado, não tinha movimento em suas pernas, mas ele estava ali. O templo era de Jerusalém, mas tinha uma porta que era o ponto turístico de Jerusalém, eu entendo assim, que era o ponto também estratégico daquele homem, de ficar na porta. E ele ficando naquela porta, ele adquiria os bens que ele estava precisando, que era pedir esmola. As pessoas pode ser que se comovia com a situação que ele estava vivendo, alguns já até conhecia, porque o historiador chega a dizer que ele tinha quase 40 anos de idade. Eu entendo que aproximadamente mais de 20 anos ele vivia ali no templo pedindo a esmola para sobreviver. O ponto é estratégico, nós sabemos, nós acabamos de ler aqui, Atos 3, que ele ficava na Porta Formosa, na beira da Porta Formosa pedindo esmola. Só que todos os dias que ele ia para aquele templo, deixado por sua própria mãe, ele recebia a esmola. Eu imagino o sacerdote passando, deixando a esmola, eu imagino as pessoas que iam por aquele culto passar e deixaram uma esmola, né? Mas um dia, às 3 horas da tarde, sobem 2 moços, chamados de Pedro e João. E aquele homem olhou para Pedro e pediu uma esmola. E quando ele olha para Pedro e João, ele espera receber alguma coisa. Que coisa que ele espera receber? Ele espera receber a esmola. A esmola que ele tanto ali consegue durante todos esses anos. Ele consegue. Só que quando ele olha para Pedro e João, ele falou assim, Pedro e João falam: olhe para nós. E quando ele olha para eles, eu entendo que aquele homem
como o texto diz, esperando receber alguma coisa. Que coisa é essa? Nós já sabemos que era a esmola. Aí Pedro responde e fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Olha que bonito o texto chega a dizer: eu não tenho uma dracma, não tenho talento, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, isto eu te dou. Pedro diz para aquele moço. Aquele moço simplesmente estava esperando receber uma esmola, receber aquilo que ele já estava acostumado a receber naquele ponto estratégico que era a Porta Formosa. Só que o texto é rico em dizer que o que Pedro e João ofereceu para eles era aquilo que Pedro e João tinham. E o que é que Pedro e João tinham? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43, diz que aquela igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, tinha tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, e os ter tudo em comum não é ser igual, mas sim eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. São três pilares que aquela igreja tinha: oração, comunhão e partir do pão. Ou seja, a Santa Ceia, né, a comunhão e a oração. E a Bíblia diz que conforme todas essas coisas que a igreja tinha, que era muito importante, de ter oração, de ter comunhão e de ter o partir do pão, que é participar do corpo de Deus, estar participante desse corpo, foi muito importante para uma descida, chamada descida do Espírito Santo. E Pedro se enche daquele Espírito Santo de Deus, como também João, e ele sobe para o templo para adorar a Deus, para glorificar a Deus naquele templo. Encontra este homem na beira da porta, dessa porta tão chamativa. O historiador chega a dizer que essa porta era adornada de ouro, que essa porta tinha ouro de fora a fora, era uma porta muito chamativa. Então era o ponto estratégico daquele homem estar naquele lugar. Bom, beleza, tudo bem, até então tá tudo ótimo. Só que aquele homem ele vai encontrar esses dois homens chamados Pedro e João, e ele falou que não tinha prata, não tinha ouro, mas o que Pedro e João tinha, isso ele dava para aquele moço. Eu entendo que quando nós temos algo para oferecer para o ser humano, muitas das vezes nós vamos oferecer não aquilo que o ser humano quer, mas assim aquilo que ele precisa. Nós olhamos e vemos que o que aquele homem pedia para Pedro e João era simplesmente uma esmola, uma moeda, que ali ele ia gastar, nem ia durar muita coisa e não ia fazer tanto efeito na vida dele. Podia fazer efeito na vida material, financeira, era mais uma moeda, ou seja, ele estava ali ganhando um pouco de dinheiro. Mas só que Pedro e João oferecem para aquele moço é uma coisa que ele nunca teve em sua vida, que era o Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele moço. Após Pedro dizer para aquele moço: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, ele disse: levanta-te e anda. Olha que maravilhoso, irmão, esse texto, porque Pedro ofereceu o que ele tinha, não aquilo que aquele homem queria, mas o que ele tinha, o que ia colocar ele de pé. Muitas das vezes nós temos palavras que às vezes vai encher o ego do nosso irmão, que vai fazer com que ele fique na mesma situação que ele esteja. Se Pedro por acaso tivesse uma moeda e João, ele daria moeda, mas eles não tinham. O que aquele homem precisava não era de uma moeda mais, mas aquele homem precisava se colocar de pé. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus ela confronta muitas das vezes aquilo que nós queremos. A palavra de Deus é aquilo que nós precisamos. E aquele homem ele vai viver uma sensação que ele jamais tinha vivido em sua vida, porque a Bíblia diz que ele é coxo desde o ventre da sua mãe. Então, ou seja, ele nunca andou, ele nunca sentiu a sensação de andar. Só que a Bíblia diz que quando Pedro estende a mão, olha, é ato profético. Pedro estende a mão para aquele homem, estende a mão para ele e diz assim: levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele começou a andar, e ele pegou na mão de Pedro e João e começou a andar. Uma sensação que ele nunca teve. O que nós aprendemos com essa palavra? O que nós temos para oferecer?
Aquilo que nós temos tem levantado pessoas? Ou muitas das vezes nós temos dado para as pessoas aquilo que ela quer e não aquilo que ela precisa? Quais são os conselhos que você tem dado para as pessoas? Os conselhos que você tem dado para as pessoas têm levantado essa pessoa ou tem deixado a pessoa na mesma maneira que ela sempre esteve? Pedro simplesmente ofereceu aquilo que ele tinha. Ele não ofereceu aquilo que ele não tinha, mas ofereceu o que ele tinha. Ele não tinha uma moeda. Ele não tinha uma moeda que ia ali ser mais uma moeda na vida daquele homem. Mas ele ofereceu o que era melhor e o que aquele homem realmente precisava ou necessitava. E ele teve uma sensação que ele nunca teve em sua vida, que era andar. Então muitas das vezes, irmão, nós, como cristão, como pessoas, nós não devemos muitas das vezes dar conselhos para pessoas que às vezes vai deixar ela da mesma forma, mas dar conselhos para que ela possa entender o que Deus tem para ela é muito melhor do que ela vive e vem vivendo nos seus dias a dias. Amém? Então que você possa guardar essa palavra. O que eu tenho? O que nós temos para oferecer para as pessoas? É aquilo que vai confortar o ego dela ou é aquilo que vai pô-la de pé, colocá-la de pé para enfrentar as batalhas? Ou seja, aquele ponto estratégico daquele homem, aquela oferta, aquela esmola ele não vai receber mais, porque agora ele está de pé. Amém? Não adianta nós darmos uma palavra para você que vai deixar você ainda da mesma forma, deixar te destruir. Não, nós devemos dar uma palavra que te coloca de pé, que mesmo que você vai ter que sair do seu conforto, mas eu tenho a certeza que a sensação daquele homem de andar, ele nunca teve. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. O que nós temos? O que nós temos para oferecer para o próximo? É aquilo que ele quer ou aquilo que ele necessita? Não ofereça aquilo que ele quer, ofereça aquilo que ele necessita. Você, pregador, não ofereça aquilo que as pessoas querem ouvir, mas ofereça aquilo que Deus tem para ela e elas necessitam. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu tenho a certeza que esse vídeo pode te ajudar a entender e não estar mais na beira da porta formosa, mas se colocar de pé, porque Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus.